Está no ar o programa Ventre Nós. Seja muito bem-vindo a esse canal. Que bom que você chegou aqui. A gente espera que você fique muito à vontade. A cada episódio, a gente vai abordar temas relacionados ao corpo feminino. Vamos falar sobre fertilidade, contracepção, sexualidade e muito mais. A nossa ideia é que esse espaço seja de troca. Nós vamos conversar com diversas mulheres e profissionais para tirar as nossas e as suas dúvidas. Eu sou Ana Gabriela Nascimento, tenho 25 anos e sou jornalista. Eu sou Isabela Borges, tenho 25 anos e também sou jornalista. Antes de a gente começar o nosso papo e apresentar a entrevistada de hoje, eu proponho que você que está ouvindo a gente puxe na sua memória a primeira vez que alguém conversou com você sobre sexo didaticamente. Pensa aí, gente. Qual foi a primeira vez que você lembra de ter tocado em algum assunto que tem a ver com sexo? Foi com seus pais? Foi com seu coleguinha? Foi com a vizinha? Mas foi a tia? Quem foi, afinal? E eu tô puxando aqui na memória alguma dúvida que eu tenha tido na época e me lembro de um episódio que foi um pouco curioso, um pouco engraçado, de um filme que eu tava vendo na televisão com os meus pais na sala. Eu devia ter uns 5 para 6 anos, era bem novinha. E aí a personagem virava e falava de uma forma muito enfática, eu me lembro disso até hoje, a seguinte frase: estou cansada de me masturbar. Eu, naquela inocência de criança, prontamente perguntei, pros meus pais: o que é masturbar? E aí, meu pai passou a bola pra minha mãe. Sem gração. A minha mãe tentando passar a bola pro meu pai, mas no final eles se desenrolaram e me responderam o que era. E eu Você entendi entendeu? mais ou menos o que era, né? Também... 6 anos vai aprender muita coisa. Ainda tem muita coisa pra aprender. Pois é. Você se lembra de algum episódio desses, assim? Algumas coisas, assim, dentro do carro, de eu não saber, em relação à penetração, eu não sabia muito bem que rolava penetração. Aí eu lembro que eles tiveram que me explicar que o pênis entrava na vagina. Você não sabia? Eu não sabia, achava que só chegava pertinho. Eu não sabia, não lembro de quantos anos eu tinha. Mas eu sei que rolou esse nervoso coletivo pra me explicar, assim, eles achavam que eu sabia. É muito doido, né? Como é que a gente vai saber assim? Bom, e o tema desse nosso episódio piloto tem a ver com essas primeiras perguntas, essas primeiras dúvidas. A gente vai falar sobre educação sexual. E hoje a gente vai conversar com a Fernanda de Moura. A Fê é professora de Ciências e Biologia nos municípios de Búzios e São Pedro da Aldeia, que ficam aqui no estado do Rio. A Fê dá aula para adolescentes há 7 anos e hoje a gente vai conversar com ela sobre como a sexualidade é tratada na escola. Tudo bem, Fê? Seja bem-vinda ao Ventre Nós. Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por estar aqui com a gente hoje. Então, pra gente começar, a gente queria saber como a sexualidade aparece no livro didático. Então, na verdade, meninas, a sexualidade ela é restrita à reprodução, né? Então, só há a demonstração ali, a representação do sistema reprodutor feminino, masculino, como é que acontece a fecundação e tal. Só que no caso das mulheres, eles se restringem aos órgãos internos, né? Não é representado geralmente nos livros a parte da vulva, do clitóris, né? Isso dificulta a compreensão de algumas questões que são essenciais. Fê, em quais séries essas questões são abordadas na escola? Em que momento a gente estuda isso? Então, dentro da disciplina, existe nas séries iniciais do ensino fundamental, né? E dentro das disciplinas de ciências, apenas no 8º ano, geralmente aqui no Rio, e em algum momento do ensino médio, né? De forma pontual também. Geralmente é assim. E como que são as diretrizes do Ministério da Educação em relação à educação sexual no nosso país? A gente tem uns parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio também, e existe ali os temas transversais, né, que são temas que são utilizados, que podem ser abordados em qualquer disciplina.
E um desses temas é a orientação sexual, né? Então a gente deveria ser abordado, né, de forma transversal, mas a gente vê que na prática a disciplina de Ciências e Biologia que trata dessas questões mesmo. Então, só para a gente contextualizar, a orientação sexual, que é o termo que é usado pelo Ministério da Educação, pode ser passada por qualquer professor de qualquer disciplina. Ela é um tema que pode ser falado em qualquer uma das disciplinas dentro do qualquer contexto matéria. escolar. Então, um professor de matemática, de literatura, de Exatamente. Ela não se dá como uma português. disciplina específica. Ela pode ser falada em qualquer disciplina. Mas na prática a gente não vê isso. A gente não vê isso. Infelizmente. Fê, e quais são as dúvidas mais comuns dos seus alunos quando você fala sobre esse assunto na escola, na sala de aula? O que eles perguntam pra você? Geralmente os meninos perguntam mais sobre questões de sexo mesmo, né? E todo mundo ri, acha engraçado, acha natural. E no caso das meninas, elas pouco perguntam, né? E apenas mais questões relacionadas ao próprio corpo, à menstruação. Então, geralmente, elas não entendem da onde que sai a menstruação, da onde que sai a urina, né? Acha que é tudo pelo mesmo buraco. A questão da menstruação também é vista como um sangue podre, né? Que é bem ruim isso, né? Porque é negar o próprio corpo, achar o próprio corpo sujo, né? E elas não levantam muitas dúvidas, é isso? Não, difícil. Eu já cheguei a conversar com uma aluna minha. No final da aula tem sempre aqueles alunos que ficam, né? Uma delas falou que a vulva dela era um pouco suja, né? Que ela não gostava, que ela usava um sabonete íntimo e tal. E eu mostrei pra ela que, na verdade, não é um consenso entre os médicos, né? Que é necessário o uso do sabonete íntimo, que a nossa vagina ela tem uma flora vaginal que é natural dela, que não é sujo, que é limpo. E então, coisa que eu já vi na internet também, pessoas que chegam a lavar a parte de dentro do canal vaginal, né? Aí, claro que as meninas não falam isso pra mim, mas é uma coisa muito íntima. Mas depois que eu li isso na internet, eu acabo falando nas aulas, com medo de alguma realmente estar tirando a sua flora vaginal, que é aquilo que protege ela, achando que é uma coisa ruim, uma coisa suja, né? Sendo que a gente precisa ter aquilo. E por que você acha que as meninas não perguntam, né? Provavelmente pra não ficar taxada, né? Isso é um absurdo. Porque eles falam de sexo, eles estão transando com alguém, né? E provavelmente são com elas, né? Então elas também estão transando. Todos estão transando. Ou então todos assim, estão iniciando. Estão experimentando. E só eles conseguem expor essas dúvidas, né? As meninas ficam acanhadas, amuadas na sala. Sim, é um reflexo da nossa sociedade machista, né? Sim. Que eles desde pequenos já têm esse peso aí. É verdade. Outra coisa que é interessante que eu vejo, que é uma dúvida de todos, é que a menstruação e a ovulação acontecem no mesmo momento, né? Isso dificulta também o entendimento do ciclo menstrual, período fértil, então eu preciso desmistificar isso antes de explicar. E uma coisa que a gente vê nas escolas é que essa familiaridade com o pênis, né? Eles desenham o pau em todos os lugares, enquanto as meninas não têm isso, esse culto, né? Isso a psicologia já fala e a gente vê refletido ali no comportamento dos meninos. Sim. Né? E retomando um pouquinho a respeito da educação sexual, como que evolui esse tema dentro da escola? Aqui no Brasil, a educação sexual ela teve início, né, no século XX e tinha muito o objetivo de combater a masturbação e as doenças, né, o controle mesmo em relação à saúde. Isso a gente vê, essa questão da masturbação, a gente vê até hoje aqueles mitos dos meninos, né, de que
se masturbar, vai crescer pelo na mão, vai crescer peitinho, né? E no caso das meninas nem tem o mito, porque nem precisa coibir, assim, é como se elas não fizessem e pronto. Nem se né? cogita que Nem se cogita que a menina masturbar. não precisa nem de mito pra coibir masturbação feminina, porque tem no imaginário que elas não fazem isso. Né? O que seria desrespeitoso falar coisas do tipo. Enquanto os meninos Como se acham estivesse engraçado. acusando, né? Se você fala pra uma menina que ela se masturba, é uma acusação. É uma coisa horrível. Eu me lembro que tinha um menino quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade, né, no meu colégio, quando eu estudava, tinha um menino que toda hora ia ao banheiro e todo mundo ficava zoando, ele voltava rindo, né? Como se fosse realmente, tá indo no banheiro se masturbar e todo mundo achava legal. Imagina se isso ia acontecer com uma menina, né? É inimaginável. E saber que isso já teve como foco da nossa educação sexual, né, no começo do século XX. Sim, sim. É bem chocante. É chocante. Pois é. Aí depois isso já foi deixado de lado. Entre as décadas de 40 e 70 não tiveram muitas pesquisas voltadas para essa área, né, para ver como é que era a educação sexual. Mas na reabertura política, com o surgimento da AIDS e o surgimento da pílula anticoncepcional, junto com o movimento feminista, né, a educação sexual volta para a escola, também nessa perspectiva muito associada ao medo, né, muito como mostrando os riscos do sexo, da responsabilidade de se fazer o sexo e só, né? Óbvio que é importante a gente mostrar os riscos das DSTs, como se prevenir uma gravidez indesejada, né? Só que como se conhecer, mas apenas isso não é o suficiente, né? O jovem, então, ele acaba associando o sexo a uma coisa ruim, né? Ou então não acredita naquilo, se sente muito distante daquele conteúdo, né? A parte boa do sexo, né? Por que a gente faz sexo? Sim. O que a gente espera do sexo, né? A coisa da saúde, do bem-estar, do prazer, nunca é falado na escola. Não, até a questão do sexo homossexual também não, né? Como se o texto ele se atém só à parte reprodutiva, como se os casais homossexuais não existissem, né? Não fala nada além dessa questão biológica mesmo. Então, ou a gente teria o apoio dos outros professores, ou os professores de biologia começam a buscar por si mesmos, né? E como é que você faz na prática, Fê? O que você... Como que é a sua aula? Eu tento trabalhar de uma forma bem informal, né? Deixar eles à vontade para fazer as perguntas. Uma prática que muitos professores fazem é colocar uma caixinha para eles perguntarem, né? Sem botarem um papelzinho com a pergunta para ninguém saber que eles estão perguntando aquilo. Isso é legal de fazer também. E eu falo tudo, assim, coisas que nunca ninguém me ensinou, eu ensino pra eles. Eu fico falando até, gente, tô dando spoiler pra vocês de como é que é. Aí eles começaram a rir, mas é porque são coisas que a gente pode evitar, são perrengues que eu já passei na minha vida sexual que eu posso evitar. Eu posso mostrar pra eles que não é bem assim, né? E claro, de uma forma tranquila, como o sexo de uma forma natural, né? Claro, o meu papel não é ensinar a fazer sexo, né? Só que a gente ensina a ficar de forma responsável, né? Mas sem o medo, sem a culpa, né? Tirando essa questão dessa influência da igreja que até hoje dificulta, né? A gente tratar desses assuntos. A gente falou da heteronormatividade da educação sexual. A gente tem até o caso da cartilha anti-homofobia, que é um exemplo de como evolui a nossa educação sexual no país, né? Que não foi distribuída, afinal de contas, e foi recolhida de algumas escolas onde foi distribuída, e parece que a gente, ao mesmo tempo que caminha cientificamente avançando nessas questões de gênero e de sexualidade, ao mesmo tempo disso, aqui no Brasil a gente vê um movimento
retrógrado, né? De não querer que as novas gerações tenham contato com isso. Pesquisas recentes mostram que no Brasil a nossa educação sexual está em último lugar, né? Na América Latina, se comparada com outros países, acho que Argentina, México, Chile. Sim. O Brasil está em último lugar, a gente tem muito que avançar ainda. Agora existe um movimento, que é o movimento Escola Sem Partido, né? Movimento conservador, ligado à bancada evangélica, que é um movimento ideológico mesmo, que acaba forçando os municípios a aprovarem leis, ou incentivando os municípios a aprovarem leis que regulem a autonomia do professor no colégio, né? E isso também vai atingir a educação sexual. O exemplo que eu tenho lá em Búzios, né? Uma vereadora fez essa proposta de lei que ela colocava tudo na mesma lei. Tanto uma parte que proibia a divulgação de materiais didáticos pornográficos ou obscenos, coisa que já está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e na mesma lei ela coloca que a educação moral ela pode ser realizada pelos professores, pelos servidores, porém todo o material didático usado precisa passar primeiro pelo crivo dos responsáveis, né? Pela autorização. Que é muito complicado, porque cada responsável tem a sua visão de mundo. Responsável. Os pais, né? Avós, enfim, quem é responsável pela criança. Então é muito complicado isso, né, Fê? Na prática é impossível uma maneira de regular e de controlar absurda. E é um reflexo dessa ideologia que está aí hoje, colocando a pedofilia, a erotização das crianças, junto da homossexualidade, né? Então quando a gente viu aquela censura lá das exposições desse ano, né? Justamente tá tudo envolvido, né? Então, quando ela fala educação moral, tem uma parte da lei também que ela coloca que é permitido falar sobre o sistema reprodutor de forma científica e biológica. Ou seja, ela restringe mesmo essa questão da reprodução, né? Então, se eu falasse sobre a reprodução, né, de uma perspectiva da identidade de gênero, né, na nossa cultura, contextualizar mais aquilo já sairia dessa perspectiva biológica, né? Então, na verdade, a gente está no momento das trevas mesmo nessa questão e os professores têm que se unir, a sociedade tem que se unir para se organizar para evitar esses retrocessos, né? Então, nossa formação de professores, né, ela também tem que estar atenta a essas questões, né? Os professores têm que ser formados para trabalhar esses assuntos. Muitos ainda têm certo receio, acham que é um tabu, né? Então isso tem que ser muito bem trabalhado na nossa formação como professor de ciências, e não só de ciências, né? Todas as disciplinas, as professoras das séries iniciais também, porque é o primeiro contato, né? Que às vezes você pode deixar aquilo de uma forma super natural para criança, ou pelo contrário, às vezes tem alguns que nem abordam esse assunto quando criança, e aí ele vai buscar, a curiosidade é de todo mundo, né? As crianças acabam buscando em outras fontes nem sempre confiáveis, ou então deixando só com a família esse papel de ensinar a sexualidade, e aí a gente vai ser por uma pessoa que não estudou para aquilo. Sim. Né? A família tem os seus valores, ok, mas ela não estudou, ela não está preparada, nem sempre ela vai estar preparada para tratar desses assuntos. E no caso das mulheres é mais difícil ainda. Sim, né? Por causa do machismo. Por causa do machismo, exatamente. Então, as iniciativas individuais, né, em grupos, a gente acha que eu sozinho não vou mudar o mundo. Ok, isso é um clichê. Mas, gente, o movimento feminista ele tá se fortalecendo muito. Esse programa é um exemplo, né? Então, é isso que vai mudar também a nossa mudança de comportamento, que vai pressionar
as políticas públicas, né? As mudanças que a gente espera. A gente Tem que se ficar organizar, quieto tem e que não se- vai adiantar nada. Exatamente, tem que debater, tem que se organizar. Não pode guardar as dúvidas pra si, né? As dúvidas têm que ser expostas e a gente tem que se fortalecer como mulher, eu acho que principalmente, e se ajudar nesse sentido. Muito obrigada, Isso. Fê. A gente amou conversar com você. Acho que foi muito esclarecedor. Muita coisa que a gente não sabia. A gente aprendeu com você nesse programa hoje. Muito obrigada mesmo. Sim, obrigada pela sua presença. A gente, infelizmente, o panorama é ruim, a nossa geração vive um momento bem difícil. É tempo mas de resistir, a mas... gente tem esperança de que as coisas melhorem. Tá bom, muito obrigada, gente. A oportunidade de poder falar sobre esses assuntos, né, com os ouvintes. Me deixa, assim, com mais esperança de que no futuro a gente vai poder saber mais sobre o nosso próprio corpo, né? E é isso. Cada pessoa que tá ouvindo aí vai ser uma multiplicadora desse conhecimento. E agora é a hora do Cá Entre Nós. A cada episódio a gente vai ouvir o relato de uma mulher sobre o tema do dia. Meu nome é Rara, eu tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo e o meu processo de educação sexual foi bem tranquilo e não traumático, foi bem natural. Eu devia ter uns 9 anos e eu achei um livro, não sei se eu achei ou se deixaram pra mim, que explicava sobre reprodução. E aí ele explicava desde a reprodução das plantas, de uma forma bem biológica, assim, desenhadinho, mostrando como é que funcionava, né, a fecundação das plantas, pólen, etc., semente, até aí passava pelos anfíbios, répteis, aves, até os peixes, né, e até os mamíferos, e aí depois falava de alguns animais e partia para os humanos, assim. E aí a imagem que sempre me vem na cabeça, quando eu lembro disso, é que os humanos, eles estavam pelados numa banheira, e era um casal mais velho, e eles tinham pelo, enfim, era um desenho bem... Não era caricato, mas era um desenho engraçado. E eu lembro de eu rir, assim, de eu achar engraçado, e isso que me ateve ali na explicação. Não necessariamente... o fato de querer entender sobre sexo em si, mas essa coisa de ver o desenho e ficar meio... achar engraçado. E aí explicava de uma forma muito racional e direta de como o sexo gerava filhos, etc. E aí esse foi meu primeiro processo. Eu não lembro de conversar com minha mãe sobre isso. E na escola, quando a escola começou a falar sobre educação sexual, pra mim já era muito claro, porque eu já tinha lido esse livrinho, então eu já sabia tudo. Eu não tinha nenhum constrangimento, também não tinha dúvidas, assim. Sempre foi uma coisa que ficou muito clara pra mim. Eu menstruei nova também, eu menstruei com 11 anos, então a minha menstruação eu escrevi no meu diário. Enfim, eu tenho diários guardados dessa época e eu escrevi no meu diário tudo, assim. Eu dizia que eu sabia exatamente o que estava acontecendo no meu corpo, que eu tava chorando porque eu sabia que ia deixar de ser criança. Então eu sempre fui muito consciente, assim. Eu não tive nenhum tipo de trauma ou questionamento muito profundo, assim. Foi muito fluido através de um livro. Eu li uma vez e bastou pra todo o resto, assim. Eu lembro de depois, quando a gente começa a estudar corpo humano mais a sério, assim, já mais adolescente, né? Eu nunca tive nenhum constrangimento, sempre foi muito natural falar sobre menstruação ou sobre sexo, sobre camisinha. Eu nunca tive um constrangimento. E eu acho que isso é muito importante na minha vida sexual hoje, porque eu não ter tido nenhum trauma e ter sido uma coisa completamente fluida, eu entender o que era o sexo e o que era... o que a gente precisava fazer e o que isso acontecia e como se proteger, fez com que eu tivesse muita sobriedade sobre isso sempre e muita segurança e cuidado e informação e pouco constrangimento, assim, né? Nunca foi uma coisa que eu me envergonhei
sabe? De falar sobre, ou de fazer, ou de procurar informações e ajuda em situações que você precisa. Bom, a gente espera que você tenha gostado e que você volte. Não esquece de compartilhar o nosso programa com todo mundo que você conhece. Assina o podcast e curte a gente no Facebook, na página Vem Entre Nós. É isso aí, você também pode mandar um e-mail pra gente, pro vemtrenós@gmail.com, tudo junto e sem acento. Manda inbox, pode abrir seu coração, mandar suas dúvidas. É isso aí, você é fundamental, a gente quer te ouvir. Esse é um espaço seu também. É isso aí, até o programa número 2.